Na aula de hoje, nós vamos aprender sobre o calorímetro. Você sabe o que é o calorímetro? Bom, para iniciar a aula, vamos falar primeiro sobre calor. Calor é energia em transferência. Aqui eu tenho dois sistemas, o sistema A 50 graus Celsius e o sistema B a 30 graus Celsius. Eles possuem temperaturas diferentes, então irá ocorrer troca de calor entre eles. O sistema A irá ceder calor para o sistema B. Também ocorrerá troca de calor com o meio externo. Por exemplo, se o meio externo está a 25 graus Celsius, o sistema A irá ceder calor para o meio externo e o sistema B também irá ceder calor para o meio externo. Mas se eu colocar o sistema A e o sistema B dentro de um recipiente que não troca calor com o meio externo, só irá ocorrer troca de calor entre o sistema A e o sistema B. Esse recipiente é chamado de calorímetro. Bom, o que é o calorímetro então? O calorímetro é um instrumento utilizado para medir a quantidade de calor que foi transferida entre os sistemas por meio da variação da temperatura. Então, observando a variação da temperatura do calorímetro e por meio de fórmulas, eu consigo calcular a quantidade de calor que foi transferida. Existem dois tipos de calorímetro: o calorímetro convencional e a bomba calorimétrica, ou calorímetro de combustão. Para conhecer esses calorímetros, nós vamos realizar experimentos no laboratório virtual. O primeiro experimento será com o calorímetro convencional e será a dissociação do NaCl em água. O segundo experimento será com a bomba calorimétrica, fazemos a combustão do etanol. Bom, o calorímetro convencional ele é um recipiente que contém paredes isolantes. Ele é utilizado em experimentos que envolvem troca de calor. Vamos agora entrar no laboratório virtual. Bom, essa é a bancada do laboratório de calorimetria. Vou clicar aqui no fundo para entrar no almoxarifado. Nessa primeira prateleira, eu encontro os calorímetros, a bomba calorimétrica e os calorímetros convencionais. Vou selecionar esse modelo aqui. Na parte superior, eu tenho os reagentes. Vou selecionar o NaCl. Aqui é o recipiente do calorímetro. Nele está acoplado um agitador, vou clicar no botão verde para ligar, e o termômetro. Essa é a janela com a temperatura. Ao lado do recipiente do calorímetro, eu tenho o painel de controle. Nesse canto do painel de controle, eu tenho o nível de substância que está dentro do calorímetro. Vou colocar água no calorímetro. Podemos observar aqui no painel de controle que foi alterado o nível de substância. Vou clicar agora aqui no Labbook, que é o caderno de anotações. Vou agora pesar o NaCl. Coloco o papel na balança, zero a balança e vou colocar uma colher de NaCl. Bom, o peso de NaCl foi de 1,0315 gramas de NaCl. Vou clicar agora em Save para salvar os dados e vou adicionar o NaCl no calorímetro. Vou clicar em Gráfico
para gerar o gráfico da variação de temperatura. Podemos observar que a temperatura está diminuindo. O experimento será encerrado quando a variação de temperatura for bem pouca ou constante. Bom, podemos observar aqui que a temperatura está variando entre 24 e 89, 24, 90, 88. Então, vou encerrar o experimento. Vou agora no Labbook. Ele gera vários links. Esse último link é o referente a esse experimento. Vou clicar nele. Bom, a temperatura inicial foi de 25 graus Celsius. A temperatura final foi de 24,89. Agora eu vou realizar o mesmo experimento, mas vou colocar mais NaCl dentro do calorímetro. Vou colocar agora 4 colheres de NaCl. Bom, a massa agora é de 4,0761 gramas de NaCl. Podemos observar que a temperatura está diminuindo. Podemos observar ainda que a temperatura agora está diminuindo bem mais, enquanto no experimento anterior a temperatura final foi de 24,89, nessa daqui a temperatura já está 24,73, 74. Como a temperatura já está constante, variando bem pouco, eu vou encerrar o experimento. Nesse experimento, a temperatura inicial foi de 25,01 e a final de 24,71. Podemos observar aqui que nesse experimento a variação de temperatura foi bem maior do que no experimento anterior, porque foi utilizada uma maior quantidade de massa de NaCl. Vamos voltar agora aos slides. Lá no experimento, nós vimos que quanto maior a quantidade de massa utilizada, maior era a variação de temperatura e maior é a quantidade de calor envolvida. Podemos dizer que a quantidade de massa é diretamente proporcional à variação de temperatura e diretamente proporcional à quantidade de calor. Podemos ainda dizer que a quantidade de calor é diretamente proporcional à variação de temperatura. A constante de proporcionalidade entre a quantidade de calor e a variação de temperatura é chamada capacidade calorífica. Como estamos utilizando o calorímetro, vamos dizer capacidade calorífica do calorímetro, representada por C calorímetro. A fórmula da capacidade calorífica do calorímetro é dada por quantidade de calor dividido por variação de temperatura.
A capacidade calorífica nos diz o quanto de calor é necessário para variarmos 1 grau Celsius, ou uma unidade de temperatura. Vamos então calcular a capacidade calorífica do calorímetro. Para isso, precisamos de alguns dados. Precisamos do calor de dissolução do NaCl, que é 3,84 kJ por mol, da massa de NaCl utilizada, que é 1,0315 gramas, e da variação de temperatura, que é dada por temperatura final menos temperatura inicial. A temperatura final foi de 24,89. A temperatura final de 25. Fazendo os cálculos, encontramos que a variação de temperatura é igual a menos 0,11 graus Celsius. Vamos começar os cálculos da capacidade calorífica. Primeiro, vamos transformar gramas em mol. Para isso, precisamos da massa molar do NaCl, que é 58,443 gramas por mol. Então, em 58,443 gramas, tem-se 1 mol. Em 1,0315 gramas, quantos mols eu vou ter? Fazendo os cálculos por regra de 3, encontramos que a quantidade de mol é de 0,0176 mols de NaCl. Agora vamos calcular a quantidade de calor presente em 0,0176 mols de NaCl. O calor de dissolução do NaCl é 3,84 kJ por mol. Então, em 3,84 kJ tem-se 1 mol. Quanto de energia eu vou ter em 0,0176 mols? Fazendo os cálculos, encontramos que a quantidade de energia é de 0,0676 kJ. Agora vamos substituir os valores na fórmula da capacidade calorífica do calorímetro, que é quantidade de calor dividida pela variação de temperatura. A quantidade de calor acabamos de encontrar, que foi de 0,0676 kJ. A variação de temperatura é 0,11 graus Celsius. Fazendo os cálculos, temos que a capacidade calorífica do calorímetro é igual a 0,6145 kJ por grau Celsius, ou 614,5 Joule por grau Celsius. Vamos agora conhecer a bomba calorimétrica. A bomba calorimétrica ela é utilizada para medir calor de combustão de uma substância. A combustão da substância é feita com gás oxigênio. Vamos então ao laboratório virtual. Bom, estamos de novo no laboratório de calorimetria. Vou entrar no almoxarifado, selecionar a bomba calorimétrica e o etanol. Vou clicar em cima da bomba calorimétrica para abri-la. Retirar a bomba que tem lá dentro e desmontá-la. Nesse pequeno recipiente é onde será colocada a substância para realizar a combustão. Vou então pesar a massa de etanol que será utilizada. Coloco o recipiente na balança, zero a balança e agora coloco o etanol. Bom, a massa de etanol pesada é de 0,8222 gramas de etanol. Vou clicar aqui no Labbook para abrir o caderno de anotação. Vou montar aqui a bomba. Dentro da bomba calorimétrica eu tenho água. Com a combustão, essa água será aquecida e ocorrerá a variação de temperatura da água. Vou colocar a bomba aqui dentro da bomba calorimétrica,
fechar a bomba calorimétrica. Vou clicar aqui no painel de controle. Abriu a janela do painel de controle. No visor está aparecendo a temperatura. Se eu clicar no botão de baixo, aparece a pressão de O2 utilizada, o comprimento do fio e a quantidade de água que tem dentro da bomba calorimétrica. No último botão, no Ignite, é onde será feita a ignição, a queima do etanol. Vou voltar no botão Temperatura, clicar em Save para salvar. Agora vou clicar no botão Ignite para ser feita a ignição. Vou clicar em Gráfico para observarmos a variação de temperatura pelo gráfico e clicar nesse reloginho para o tempo passar mais rápido. Podemos observar que a variação de temperatura está aumentando. O experimento será finalizado quando a temperatura estiver constante. Bom, a temperatura já está variando entre 27,333, 341. Já vou encerrar o experimento então. Vou clicar aqui no Labbook para observarmos a variação de temperatura. A temperatura inicial foi de 24,992. A temperatura final de 27,370. Bom, vamos agora voltar para os slides. Vamos agora calcular a capacidade calorífica da bomba calorimétrica, representada por C bomba. Para isso, precisamos do calor de combustão do etanol, que é 1.368 kJ por mol, da massa de etanol que foi utilizada, que é 0,8222 gramas, e da variação de temperatura, que é dada por temperatura final menos temperatura inicial. A temperatura final foi de 27,370. A temperatura inicial foi de 24,992. Fazendo os cálculos, temos que a variação de temperatura é igual a 2,378 graus Celsius. Para iniciar os cálculos da capacidade calorífica da bomba calorimétrica, vamos primeiro transformar grama em mol. Para isso, precisamos da massa molar do etanol, que é 46 gramas por mol. Então, em 46 gramas, tem-se 1 mol. Em 0,8222 gramas, tem-se x mols. Fazendo os cálculos por regra de 3 simples, encontramos que a quantidade de mols é de 0,0179 mol de etanol. Agora, vamos calcular a quantidade de calor presente em 0,0179 mol de etanol. Para isso, precisamos do calor de combustão do etanol, que é 1.368 kJ por mol. Então, em 1.368 kJ tem-se 1 mol. Quanto de calor de energia vamos ter em 0,0179 mol? Fazendo os cálculos por regra de 3 simples, temos que o valor da quantidade de calor é igual a 24,4872 kJ. Agora vamos substituir os valores na fórmula. C da bomba é igual à quantidade de calor dividida pela variação de temperatura.
A quantidade de calor acabamos de encontrar, que foi de 24,4872 kJ. O valor da variação de temperatura foi de 2,378 graus Celsius. Fazendo os cálculos, temos que a capacidade calorífica da bomba calorimétrica é igual a 10,2974 kJ por grau Celsius. Vamos agora comparar a capacidade calorífica dos calorímetros. Como eles são calorímetros diferentes, eles possuem capacidades caloríficas diferentes. A capacidade calorífica do calorímetro convencional foi de 0,6145 kJ por grau Celsius. E a capacidade calorífica da bomba calorimétrica foi de 10,2974 kJ por grau Celsius. Podemos perceber que a capacidade calorífica da bomba calorimétrica é maior que o valor da capacidade calorífica do calorímetro convencional. Isso nos diz que é necessário muito mais calor, energia, para variarmos 1 grau Celsius na bomba calorimétrica do que para variar 1 grau Celsius no calorímetro convencional. Bom, na aula de hoje aprendemos que o calorímetro é um recipiente que não troca calor com o meio externo e que o calorímetro é utilizado para medir a quantidade de calor por meio da variação de temperatura. Aprendemos ainda que a capacidade calorífica do calorímetro pode ser calculada com os valores da massa de substância utilizada, da variação de temperatura, do calor de combustão ou calor de dissolução da substância. Até uma próxima aula!